O modelo de audiência, de medição de audiência praticado pelo Ibope hoje, ele é bastante efetivo dentro de um determinado contexto e de um determinado mercado. Hoje a medição de audiência no Brasil, ela está concentrada na cidade de São Paulo, que a gente tem algumas casas aqui que compõem uma amostra, mandando informações minuto a minuto para o Ibope, que consolida essas informações para o dia seguinte. Isso tem um rigor estatístico e dentro do mercado de São Paulo, considerando apenas recepção de TV aberta, são os canais que a gente assiste de graça, pegando antena do lado de fora da casa, para esse mercado essa metodologia funciona. O problema da medição do Ibope é que a gente tem 1/3 da população brasileira, 22 milhões de casas que têm antena parabólica. Essa informação não é contemplada na medição do Ibope. E a TV por assinatura, que está beirando 19 milhões de assinaturas no Brasil, ela é medida à parte. Então também são números que não são somados. Se a gente somar 22 milhões mais 19, dá mais de 40 milhões, dá 41 milhões de casas, pensando em Brasil todo, que estão fora da medição. Isso são 2/3 da população. Então, de uma maneira bem resumida, a medição de audiência do Ibope hoje, ela é efetiva para 1/3 da população brasileira, que é, mal comparando, quem assiste exclusivamente a TV aberta. Uma medição de audiência boa e eficiente que contemple todo o Brasil, ela teria que ter uma amostra maior, não concentrada apenas na cidade de São Paulo, no minuto a minuto, que a gente pudesse ter, sei lá, todas as capitais ou as 15 principais capitais, para a gente ter uma amostra maior, mais condizente com os 200 milhões de habitantes que a gente tem no Brasil e que contemplasse também todas as tecnologias. Porque o que é importante para o canal de televisão e para o anunciante? Se o programa foi assistido ou não. Para o anunciante é indiferente se isso foi assistido na TV aberta, no canal aberto, na internet ou na TV por assinatura. O importante para ele é que o anúncio foi assistido. Então a medição de audiência ela deveria contemplar todas as mídias, todas as formas de transmissão e somar isso para ter um feedback, um resultado real do que realmente aconteceu na sociedade, no mercado de televisão. A gente não tem uma medição diferente por 2 motivos. Primeiro deles, olhando pelo lado do instituto que faz a medição, ela é cara de ser feita. Então hoje o Ibope comercializa os índices de audiência para as emissoras de TV, agências de publicidade, a um custo altíssimo. Então somente emissoras de rede nacional, de ponta, que conseguem pagar e agências top nacionais que conseguem pagar. Emissoras públicas, estatais, mesmo comerciais menores, o preço é impraticável. Então, se a gente pensar no Ibope de aumentar a quantidade de receptores, de trocar tecnologia, de fazer algo mais completo, isso ficaria muito mais caro e provavelmente o preço da assinatura subiria ainda mais. Medir a audiência não é algo barato. Esse é um ponto olhando do lado da medição. Do lado da recepção, a gente precisa analisar um outro fator, pensando nas emissoras. A audiência da TV aberta está caindo. Então, se a gente comparar a quantidade de TVs ligadas, ela diminuiu nos últimos 15 anos consideravelmente, algo em torno de 1/4, mais ou menos. Se a gente considerar a audiência dos principais canais, somando os canais, ela também diminuiu algo de 1/3 nos últimos 10 anos. Agora, por outro lado, o faturamento das emissoras está aumentando. Então, se o faturamento das emissoras está aumentando, para a emissora o mercado está ótimo. Porque aí a pergunta do ponto de vista da emissora é, por que eu vou mexer num mercado no qual eu estou faturando mais? A curto prazo, funciona. A questão que precisa ser colocada é, até quando isso vai se sustentar? Porque hoje o anunciante está pagando mais caro para um público menor. Esse é o fato. Daqui a pouco o anunciante vai perceber que ele pode ter um resultado mais efetivo fora da televisão e vai migrar para outras mídias. Algo que aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Japão, em que a TV aberta entrou em decadência por causa disso. O Ibope hoje ele disponibiliza de 2 formas os dados de audiência. Uma delas chamada real time ou minuto a minuto, que é a cada minuto o Ibope divulga o índice de audiência daquele tempo. Isso é importantíssimo para a programação ao vivo. Hoje, na TV aberta brasileira, mais da metade da programação
gerada pelas próprias emissoras, é ao vivo. E ela é pautada em cima do índice de audiência. Então, por exemplo, programas de domingo à tarde, que todas as emissoras têm ao vivo, elas esticam mais uma atração, um bloco, ou encurtam uma atração em função da audiência. Se ela está subindo, o artista que está no programa, por exemplo, ele canta mais uma música. Se ela está caindo, o artista sai mais cedo. E um segundo item de divulgação é, no dia seguinte, o Ibope consolida esses dados e traz a audiência consolidada do programa. O grande problema que surge é, esses dois dados nunca são iguais. Eu fiz uma análise estatística comparando no ano de 2012 os 365 dias do ano e todos os minutos. O minuto a minuto divulgado pelo Ibope com os consolidados depois. Eles sempre são diferentes, com exceção, eu acho que de 2 minutos no ano todo que eles foram iguais. Por que que isso acontece? Primeiro, a tecnologia de coleta de dados do Ibope é feita por rede sem fio. Às vezes a rede cai, tem algum problema, o servidor que recebe essas informações não vem se processar, ou o receptor, a caixinha que faz a medição, não envia as informações. Então, ela segura essas informações por algum motivo e envia isso posteriormente. Então, a informação que foi divulgada não está contemplando todas as pessoas, todas as TVs ligadas. Essa informação, o Ibope junta e refaz os cálculos para o dia seguinte. O problema que pode acontecer ali é, às vezes, o diretor de programa olha para o minuto a minuto e o programa está aumentando a audiência. Só que, na verdade, no dia seguinte, quando vem a audiência consolidada, a audiência está caindo. Então, gera um conflito bastante grande. Emissoras questionaram isso judicialmente e, num processo movido pela TV Record, o Ibope reconheceu que a medição de audiência minuto a minuto é apenas uma amostragem e o Ibope hoje recomenda que as emissoras não considerem essa informação como sendo uma medição séria. Então, o próprio Ibope diz que a amostragem minuto a minuto comercializada durante décadas não é confiável. Ele reconheceu isso judicialmente num processo movido pela TV Record. O fato do Ibope não considerar na medição as antenas parabólicas, para mim, compromete todo o sistema de medição de audiência. Eu digo hoje que a gente não tem como ter uma ideia clara de quantas pessoas estão assistindo televisão no Brasil. Primeiro, a amostragem do Ibope é restrita a algumas capitais e alguns grandes centros, onde a penetração de antenas parabólicas já é alta. Agora, se a gente for para o interior do Brasil, gigante do jeito que ele é, essas pessoas estão totalmente fora da medição. Então, hoje é impossível a gente saber, por exemplo, a audiência da TV Brasil. Por quê? O Ibope mede a audiência em algumas cidades. Nessas cidades, se deduz, desconsiderando a antena parabólica e TV por assinatura, que a audiência é baixa. Agora, se a gente pudesse somar todas essas audiências, provavelmente os índices seriam diferentes. Isso não tem um impacto só na TV Brasil, tem um impacto em todas as TVs públicas, todas as TVs estatais, boa parte das TVs de cunho religioso e, resumindo assim, todas as TVs que estão no satélite não são consideradas na medição de audiência. A gente consegue dizer hoje, categoricamente, a audiência da TV aberta, medida pelo Ibope, dentro da amostragem que ele utiliza, está caindo. Essa audiência pode estar migrando para a TV por assinatura, para satélite e para os mesmos programas na internet? Pode, só que essa medição não existe. Então a gente não tem pesquisas hoje que consigam mapear, por exemplo, a audiência de um programa tal, caiu 3 pontos no Ibope. Agora, quanto disso está sendo assistido na internet? Essa é uma relação que não se consegue fazer hoje. O que se percebe em estudos paralelos, analisando dados de outras áreas, é que realmente, aparentemente, a audiência da TV aberta está caindo e há uma migração muito grande para canais de TV a cabo mais qualificados, tipo documentários, séries, geralmente canais estrangeiros, e para outros dispositivos. Então, computador ligado na TV, sistemas de vídeo sob demanda ligados na televisão,
videogames ligados na TV, porque uma coisa assim, de fato, a quantidade de TVs ligadas durante o dia está diminuindo. Mas assim, não tanto quanto a medição de audiência do Ibope aponta. Então, eu fiz uma análise, um estudo que ainda está em andamento da Universidade Federal da Paraíba, e nós estamos analisando os índices de audiência mês a mês da TV aberta desde 2000. E a gente está comparando esses índices fornecidos pelo Ibope com TV por assinatura, o crescimento fantástico da TV por assinatura e o crescimento da internet, tanto em quantidade de acessos e velocidade de banda. Uma coisa que a gente reparou é que a queda de audiência medida pelo Ibope se acentua muito a partir de 2006. De 2000 a 2006, a audiência cai um pouco, mas a partir de 2006 ela cai muito, drasticamente. 2006 é o ano em que a TV por assinatura começa a crescer muito em quantidade de assinantes. Até 2005, a TV por assinatura está na faixa entre 3 e 4 milhões de assinantes. A partir de 2006, ela cresce na faixa de 200%, 300% por ano. Tanto que de 2006, saindo de 3 milhões, a gente está chegando em 19 milhões hoje de assinantes. Isso em 8 anos, é muita coisa. Isso está diretamente relacionado. As pessoas estão saindo da TV aberta para TV por assinatura. Por outro lado, a partir de 2006, também, através de uma série de políticas de inclusão digital, governo federal, governos federais, municipais e estaduais, aumentaram a quantidade de pessoas conectadas à internet. E, em paralelo, a velocidade de conexão também aumentou. Então, a partir de 2006, a velocidade de 2 megabits por segundo, 4 megabits, que já dá para assistir vídeo na internet de uma forma bacana, com uma qualidade legal, também cresce bastante. Então, é um ano assim, central, porque a partir de 2006, a audiência da TV aberta cai mais, tem mais gente com TV por assinatura e tem mais gente na internet. Então, a gente pode dizer que esses fatores estão relacionados, estão interligados. Então, hoje se mede a audiência, fazendo uma ressalva aí na internet, somando quantidade de pessoas que assistem. Então a gente tem, seja portais como o YouTube ou os portais das próprias emissoras de TV, eles sabem exatamente quantas pessoas assistiram, durante quanto tempo, em que momento do dia. O problema é que somar essas pessoas que visitam os portais não tem impacto nenhum nos índices de audiência do Ibope, porque o Ibope mede se a TV está ligada ou não na sala de estar, no quarto, na cozinha das residências. As duas medições não podem ser somadas. Então, estatisticamente, são duas metodologias que não se cruzam. Então, teria que ter uma amostra de internet, teria que ter uma medição de audiência do Ibope nesses portais para conseguir fazer uma junção dessas informações.